Olá a todos e todas que nos assistem. O Agenda dos Trabalhadores, então, voltando a acontecer, agora nesse ambiente de quarentena, em isolamento, mas retomando as discussões aí do mundo do trabalho, com as pessoas que fazem parte e movimentam o mundo sindical. Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Alberto Marques, professor doutor em Química, que atua aí no campo profissional e acadêmico mais dedicado às questões ambientais, atualmente presidente da PUFSC Sindical, que é o sindicato dos professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem com você, Carlos Alberto? Tudo bem. Em tempos de quarentena, tudo bem. Dentro do que é possível, né? Dentro do que é possível. O Carlos Alberto, a gente nem vai usar mais esse nome. Daqui para frente a gente vai chamar ele de Bebeto, que é como ele gosta de ser chamado, como ele é mais conhecido. E, bem, vamos começar por um tema que nos é bastante íntimo, eu digo, porque o ano passado nós ficamos o ano inteiro envolvidos na questão exatamente de demarcar os 40 anos da Novembrada. E o Carlos Alberto também no ano passado conversou conosco sobre a importância que foi esse fato político na nossa cidade, depois para o nosso país e depois, enfim, para todo o ambiente histórico, né, da história brasileira, que foi a Novembrada. E o Carlos Alberto dizia que esse foi uma gota d'água para ele, uma questão, um ponto onde as questões dali para frente foram diferentes, né? E eu queria que você contasse, então, um pouco do contexto da sua participação nesse momento histórico e depois, logo em seguida, foi a sua inserção no movimento estudantil. Então, eu vim do interior, né, com 18 para 19 anos, fiz vestibular e ingressei na UFSC, que era uma realização, um sonho familiar meu, e me deparei com aquele ambiente efervescente da universidade. E, naquele contexto, a mobilização que brota de dentro da universidade para ir participar de uma mobilização no centro da cidade, que estaria ali o presidente da República. Então, aquela coisa para mim era nova, e Joaçaba tinha essa coisa da participação das pessoas nas questões culturais, mas nada do ponto de vista crítico, político. Então, eu, curioso, fui. E fui e me envolvi com aquele ambiente de crítica, de pressão política, e tudo aquilo que aconteceu no ato em si, que seguramente as pessoas que nos escutam sabem um pouco e já leram sobre isso. E aquilo me despertou por coisas que não era do indivíduo, da pessoa individualmente, mas do coletivo, né, da vida social, política, da cidade e do país. E depois daquilo eu me engajo no movimento estudantil e participei das entidades estudantis da UFSC. Eu entrei na universidade como no curso de Engenharia Química, depois migro para a Química e eu fui presidente dos 2 centros acadêmicos. Também fui presidente da União Catarinense dos Estudantes, participei da gestão de um DCE, fui diretor da Associação Nacional de Pós-Graduação. Participei da gestão Andrino na prefeitura, mesmo sendo à época afiliado ao Partido dos Trabalhadores, fui secretário adjunto de Educação. Depois volto para a universidade, concluo meu mestrado, faço um doutorado em Química no exterior, volto, faço concurso, entro na educação, no campo da educação, trabalho com educação em Química Verde, portanto, questões ambientais. Fui diretor do Centro de Educação, depois fui candidato a vice-reitor da UFSC, e sempre me envolvi muito com a ciência, sou pesquisador do CNPq, e ao mesmo tempo me envolvi com as questões universitárias, que é o meu local de trabalho, né? E o tipo de ciência que eu faço me ajuda, porque as questões ambientais, ela discutem a sociedade, discutem o mundo, né, discutem o sistema econômico, então eu faço uma ciência engajada. A ciência não é neutra, né, nunca foi. E eu deixo isso explícito, né? Discuto o mundo, discuto uma visão de mundo, obviamente, nos marcos que a ciência exige, com o rigor científico, não?
E depois fiz 2 pós-doutorados, e esse último, quando eu volto, sou convidado para estar dentro da PUFSC. E um pouco, a política é algo muito presente, então, na minha vida, com aquela origem lá da Novembrada. Eu fui candidato no sindicato e hoje sou presidente desta importante associação de professores, né? A PUFSC é precursora do Andes Nacional e sempre teve uma presença muito forte no sindicalismo docente nacional. Obviamente tem suas particularidades, né? Passou por um período difícil e ainda está em transição, mas é uma entidade que envolve 3.200 professores filiados, né? Com essa história de lutas, sempre contribuiu muito com o movimento social na cidade, no estado e no país. Bebeto, a gente chega nesse cenário atual de pandemia, mas o movimento, você que sempre esteve envolvido com a questão da educação, a educação tem sofrido golpes bastante duros nos últimos anos, né? Você que também foi pesquisador, tem esse olhar para a pesquisa, e como você assistiu nos últimos anos, né? Principalmente enfim, 2016 para cá, que, enfim, temos esse marco, né, da questão. Como você avalia esses golpes que a educação sofreu e você, enquanto professor, pesquisador, acompanhando tudo isso e depois, então, partindo para a atuação na PUFSC? A educação todo mundo defende, todo mundo, não tem político de direita ou esquerda que diga eu sou contra em se ter cuidado e investimento em educação. É incrível, é uma convergência, mas só que quando se olha para a materialidade do que significa fazer educação, aí as visões são distintas. O fato que o Brasil, um dos problemas da desigualdade social no Brasil e da miséria social no Brasil é a formação, a educação, né? A escola pública brasileira é responsável, educação básica, né? É responsável por 90% das matrículas no país. E a educação superior é o contrário, né? Então, isso já mostra a elitização do ensino superior e a importância da educação básica para formar minimamente as pessoas num país como o nosso. O fato é que a organização da federação do Brasil, um Estado federativo, deixa as responsabilidades desiguais, e aí a gente percebe que os municípios, onde vivem as pessoas, onde a educação primária deve funcionar, da creche ao ensino fundamental, os municípios não têm dinheiro. A União suga, drena para si e não redistribui. E, igualmente, os estados são responsáveis pelo ensino médio, né? E a União pelas universidades federais, institutos federais públicos. Então, a falta de investimento é brutal no Brasil. A diferenciação que se teve nesse último, no período Lula e Dilma é também evidente, é onde mais se investiu na educação pública no Brasil. E isso que o governo foi muito cauteloso, o governo federal, em termos de investimento na educação superior, mas, mesmo assim, criou universidades, criou os institutos federais, são quase 300 institutos federais, espraiou isso no Brasil, e utilizou, digamos, de atalho, que foi o FIES e o ProUni, certo? Que foi manter o sistema privado no ensino superior, mas garantir acesso da população nos seus municípios ou naquelas regiões onde tinham universidades privadas e comunitárias. Qual foi o resultado? Foi uma revolta da classe média alta e dos ricos, que não toleraram não só a distribuição de renda
através do Bolsa Família e toda uma rede de proteção às mais necessitadas, mas principalmente porque os setores populares e os trabalhadores tiveram acesso a um bem cultural que o Estado brasileiro, as elites que sempre se apropriaram, essa ascensão ou essa possibilidade dos setores populares, dos trabalhadores ingressarem nas universidades, nos institutos federais, a reação foi brutal da classe média e das elites, que sempre se apoderaram dos recursos públicos, né, o Estado servindo a eles. A reação foi brutal e foi um forte elemento que contribuiu para o golpe de 2016. Então, a educação é uma área onde se expressa os direitos humanos, onde a democracia se materializa. Né? A democracia é o direito das pessoas a participarem da vida social, dos bens públicos. Democracia não é voto, é também o voto, mas é muito mais do que isso. Né? Então, o tema da educação é muito caro a uma sociedade que em desenvolvimento e em sociedades mais maduras, desenvolvidas. Né? Quem vive em outros países sabe a qualidade da educação pública, né? Exceto Estados Unidos, né? Que é o suprassumo do individualismo, do Estado mínimo, etc. Não serve como exemplo. Mas nas sociedades onde o bem-estar social, o Estado garante o bem-estar social, a educação é chave. Nos países asiáticos, a educação é chave. Né? Então, no Brasil, a gente tem assistido o desmonte da educação. O desmonte não é só das universidades, que nesse governo se materializou muito bem por questões ideológicas, do negacionismo da ciência, então eles vieram de forma brutal. Mas a educação é o campo de resistência das pessoas à mentira, ao ódio, à apropriação do Estado, quer dizer, gera consciência, gera capacidade de avaliação crítica desde as informações, né, da desinformação que os meios de comunicação estão fazendo, né, no dia a dia da gente, com uma capacidade crítica de participação política. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento e, claro, continuar defendendo, como nós defendemos no sindicato, mas todos aqueles sujeitos que têm um envolvimento com a política têm que estar muito atento para a pauta da educação. Bebeto, você sempre pautou a sua vida nesses dois eixos, né? Do estudo, da formação e a atuação política. E hoje, né, a gente assiste uma grande desvalorização da visão da importância da política, ou então uma deturpação do que seja ter uma visão política do mundo e do que nos cerca. Como nesse contexto de pandemia que estamos vivendo, isso voltou com mais força, inclusive? Como você avalia que essas questões estão colocadas e como elas podem nos prejudicar no momento que está por vir, quando sairmos do isolamento? A pergunta é ampla, envolve vários aspectos, né? Primeiro, assim, mas... quem faz discurso antipolítica está fazendo política, não? E quem faz discurso antipolítica quer justamente excluir da atividade política aqueles que eles querem dominar, aqueles que eles querem enganar. Então, nós somos sujeitos políticos, né? As nossas relações são políticas, mesmo as relações sociais, afetivas, de algum grau, esse convívio necessita que as relações sejam mediadas e sejam exercidos de uma determinada forma. Bom, dito isso, o contexto da pandemia, que é mundial e afeta a todos, né, está nos colocando grandes desafios. O modo de funcionamento da sociedade será completamente diferente. No mínimo, 2, 3, 4 anos pela frente. E eu tenho acompanhado os debates em outros países, os intelectuais, filósofos, os políticos, as universidades, a ciência têm refletido de que modo nós vamos repensar a sociedade
a partir dessa situação de crise sanitária. E é que se registrar que também a crise sanitária ela é fruto de um modo de vida, do modo como nós construímos as relações entre as pessoas, entre os países, né? Aquilo que nós, o modo como nós nos relacionamos com o alimento, com a terra, com os próprios medicamentos, né? E essas culturas em relação ao ambiente, que produz os efeitos climáticos, que está dizimando a biodiversidade do planeta, onde pessoas migram de um lugar para outro, com culturas distintas, com hábitos alimentares distintos. Então, o vírus, as doenças virais, ela não é obra, como alguns querem fazer crer, do acaso ou de um satã, né? Ela é a expressão de um sistema de vida, de um sistema econômico que precisa ser repensado, né? Afinal de contas, nesse momento, a única coisa que a gente precisa é de solidariedade. O problema é comum, então as soluções são comuns, não individuais, né? Então isso vai colocar esse desafio aquelas pessoas respeitáveis, sérias, os líderes políticos, os grandes intelectuais, a proporem caminhos. Eu sempre gosto de resgatar nesse contexto nosso do século XXI e de 2020 a figura do Papa Francisco. Para mim é um exemplo de figura moral, intelectual, cultural, que antes mesmo do vírus, ele já colocava sobre uma sociedade doente, né, do ponto de vista de viver sobre um sistema econômico que gera desumanidades, que gera crise ambiental, né, que destrói essa casa comum que é o planeta Terra. Ele já, naquele período recente, nos desafiava a repensar o modelo capitalista, que é o único que tem no mundo, onde nós não temos. Cuba, não sei se se pode dizer hoje que é socialista, enfim, mas é o único sistema econômico forte que estabelece as relações de produção, a capacidade de inclusão ou exclusão das pessoas no mundo do trabalho, né? De manter sistemas políticos com grau diferenciado, é o sistema capitalista. Então, estamos desafiados por um vírus, já que não fomos capazes nós mesmos, com a nossa capacidade intelectual, cultural, de problematizar o mundo que nós vivemos, o mundo globalizado, com as suas mazelas, principalmente, né? Com essa capacidade de excluir, né? Gerar riqueza, mas ao mesmo tempo uma exclusão enorme. Quer dizer, 1% da população detém 70%, 80% da riqueza mundial, né? Então, isso é um absurdo. Onde é que nós vamos parar? Então, eu creio que esse período da própria pandemia tem gerado essa possibilidade de reflexões mais profundas sobre o que nós vamos ter pela frente. Eu trabalho com as questões ambientais, também gosto muito de um economista, vamos chamar assim, ele é um matemático romeno, já faleceu, que é o Georgescu Roegen, que ele fala sobre o decrescimento, né? O planeta Terra é um planeta que, do ponto de vista cosmológico, é datado para morrer, desaparecer, porque está no sistema solar. E nós fazemos uma degradação permanente, degradação entrópica, permanente, quando retiramos da natureza os recursos minerais, que tem uma certa organização da matéria, e produzimos outra matéria. Isso produz entropia, que é uma forma de energia desorganizada. E fazemos isso de modo acelerado, e o capitalismo faz isso de modo acelerado, né? Produz entropia, uma energia não utilizável, né? Não é mais útil para realizar trabalho, não serve mais para a vida. Isso vai degradando o planeta, né, de modo irreversível. Nós, então, nesse sistema capitalista, produzimos supérfluo, lixo, né? Retiramos da natureza e devolvemos coisas que nos servem, né, e um pouco mais, e devolvemos na forma de lixo. Então, temos que repensar
Então, eu gosto muito dessa reflexão, enfim, dessa análise que ele faz do ponto de vista econômico, que propõe uma nova forma, uma nova organização de um sistema econômico, que ele chama de bioeconomia. Pode ter outros nomes, né? Economia solidária, enfim. Mas ele pensa o homem vivendo nesse ambiente de modo a que produza só as suas necessidades essenciais. Podemos discutir o que são isso, o que são essas coisas, né? essa necessidade essencial. Mas eu acho que essa reflexão todos nós devemos fazer. E o mundo do trabalho é desafiado mais do que nunca a repensar, porque a tecnologia, né, que também acelera esse modo de produção, em vez de produzir o ócio e a felicidade, produz a exclusão, o desemprego, a miséria, né? E então o mundo do trabalho é desafiado a fazer isso. Puxa, são reflexões realmente bem importantes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, Bebeto, eu queria agradecer a tua participação aqui no nosso programa e não sei, eu queria que, se você tem algumas considerações finais para a gente ir partindo então para o nosso, também para finalizar o nosso programa, porque o horário já Não, estamos chegando no tranquilo, eu entendo. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu queria, se me permite, a última palavra, é um desafio ao sindicalismo. O sindicalismo precisa ser repensado, né? Não só por causa da pandemia, não é isso, mas porque o mundo do trabalho está sendo modificado. E se nós olharmos para os trabalhadores, nós temos que ter um outro tipo de diálogo, né? Um diálogo de proteção e, ao mesmo tempo, de desafio a esse sistema que gera a exclusão. Então, acho que o sindicalismo precisa ser repensado. Concordo. Eu acho que a gente vai estar, ao longo dos programas, suscitando essa discussão aqui reiteradamente, porque se essa necessidade já existia antes do Covid, agora, então, ele realmente nos empurra para repensar realmente toda a forma de organização da classe trabalhadora daqui para frente. Bebeto, muito obrigada pela presença, pelo seu tempo, e continue se cuidando aí para que a gente possa prosseguir nos movimentos e nas lutas que serão necessárias daqui para frente. Obrigado igualmente.